Olá, meu amigo e minha amiga do saber. Como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão estudando? Eu, professor Oswaldo Maffei, vamos dar continuidade nessa aula de hoje nas minhas provocações, nos meus estudos a respeito das ciências sociais, da sociologia, para a gente refletir alguns assuntos importantes para a nossa vida, para a sua vida, para a vida da sociedade. E hoje, justamente na aula de hoje, nós vamos compreender as diferentes formas de exercício de poder e dominação que a gente identifica, dentro das ideias de dominações legítimas que existem e compreender também todo o processo histórico, sociopolítico de formação do Estado brasileiro. Ok? Tranquilo até aqui? Assim a gente vai estudar um pouco mais e eu vou te provocar para que você também continue pesquisando. Vamos lá estudar? Bom, se os homens sempre lutaram pela liberdade, por que criar uma organização, o Estado, por exemplo? O que existe? É necessário? Essa é uma pergunta bem interessante. Como é que o Estado surgiu? Como é que o Estado, como a gente conhece hoje, surgiu tudo isso? Bom, vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Para a gente compreender e responder essas questões, é necessário a gente fazer uma viagem lá no túnel do tempo. Como é que tudo isso surgiu a partir das bases sobre o Estado, nessa formação dessa organização social, olhando para a história. Se você olhar, por exemplo, tem um cara chamado Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, em 1513, onde nesse livro ele observa e narra conceitos a respeito dessa formação de um governo que controle a maldade humana. Porque, segundo ele, o ser humano é mau, né? Então a gente tem que cuidar para que as pessoas não matem umas às outras, por exemplo, né? Então, segundo ele, existe esse princípio de organizar os maus desejos. Você precisa educar, precisa formar essas questões, virtudes mesmo do ser humano, para que tudo aconteça em harmonia. Para ele, por exemplo, ele diz que o príncipe tem essa função. E depois que o príncipe organizar isso, não precisa-se mais dele, pode-se evoluir para uma república, por exemplo. Certo? Então esse é o pensamento de Nicolau Maquiavel. Um outro cara seguinte foi Thomas Hobbes. Ele justamente vai falar que naturalmente o ser humano ele é mau por natureza. O ser humano ele vai brigar contra os outros. Então o mais forte sempre vai vencer o mais fraco. Por isso existe um conflito entre esses seres humanos. É necessário buscar alguém ou algo, uma pessoa, ele vai chamar de rei, que possa então exercer esse papel de organizar a sociedade, evitar os problemas, cuidar com que as pessoas não matem. E para isso, toda a população vai ter que abrir mão da sua vontade para ir e compreender a partir das leis, cumprir os seus combinados. Só que quem ia organizar isso, dando segurança, dando todo esse sistema, que vamos dizer burocrático, é o rei. Por isso, esse Estado é chamado de Estado absolutista, concentrando então apenas numa pessoa esse poder. Tanto Maquiavel como Hobbes vão defender isso. A diferença é que Maquiavel vai falar que é o príncipe, Hobbes vai falar que é o rei, ok? Depois disso, existem outras formas de organizar o poder, a sociedade. Nós vamos encontrar em John Locke. John Locke vai afirmar que os homens naturalmente também são maus e vão ter essa luta. Por isso é necessário ter uma organização social, prevenindo algumas coisas, alguns cuidados e os direitos. Por isso, para que possa ser garantido os direitos de cada um, a mais importante é o direito à vida e à liberdade. Por isso esses dois conceitos são importantes para se governar. E aí ele vai dizer que o coletivo principal desse governo seria garantir a propriedade, que era um dos interesses. Então, vida, liberdade, propriedade. Como? Respeitando as leis legitimadas pelo governo. E cuidando, porque se o governo que estivesse fosse tirano, o povo tinha o poder de tirar esse governo. Por isso, que aí depois a gente vai entender sobre o liberalismo, que é uma das bases conceituais a respeito disso,
que ele vai falar a respeito desse poder. John Locke é contra as ideias de Locke justamente por conta dessa dominação na mão de um só para ser um outro tipo de governo. O próximo pensador que eu te chamo a atenção é Jean-Jacques Rousseau. Ele é de 1712 a 1778 e ele vai, no seu livro, existe um livro chamado Contrato Social, ele vai defender essa ideia. É necessário ter um contrato social. O contrato social serve da seguinte maneira: eu faço um pacto contigo, assino esse pacto, é um contrato e a partir dessa lei a gente respeita essas regras e essas normas, também cuidando da liberdade, propriedade, direito de ir e vir, ok? Então, para Rousseau, é importante compreender que as leis, né, garantem o ato da liberdade. Rousseau, ele parte do pensamento racionalista, ou seja, ele precisa passar pelo crivo da razão, cuidando da liberdade, onde os homens, para garantir essa liberdade, assumem um contrato que é social, certo? Cuidando a igualdade de todos, a questão da lei. Então essa seria uma forma melhor de poder, que é um poder soberano que está na mão do povo, certo? Então sempre cuidando com que esse Estado governe para o povo, cuidando desses princípios. Ok até aqui? Tranquilo, compreendido a respeito desses pensadores? Eu sei que são muitos e com certeza você anotou o nome de cada um para que possa então compreender todo esse processo da construção do Estado moderno. Compreendido até aqui? Mas professor, como é que surge então o Estado moderno? Bom, o Estado moderno, ele surge a partir de uma insatisfação. No final do feudalismo, né, as pessoas estavam fadigadas, enlouquecidas, enraivecidas e fugiam dos feudos para ir morar nos burgos. Bem, a grosso modo, para você compreender. E começaram então a fazer trocas daquilo que eles sabiam fazer um sapato, cozer uma roupa, tudo isso. E começaram a se organizar. Surge então a necessidade de uma organização social de um governo. Se no feudo, lá no feudalismo, eles tinham a proteção e também a exploração, né? A proteção do senhor feudal, nos burgos eles não tinham isso. Quem ia cuidar? Então é necessário o surgimento aí no século XIV, que a gente vai ter isso. O primeiro a surgir é por volta de Portugal e depois o mais famoso nós encontramos o rei Luís, que justamente de uma forma vai dizer: eu sou o Estado, é o poder absoluto. Ele vai garantir a partir das Forças Armadas o cuidado, garantir também a questão do acesso judiciário, por conta desses contratos que vão sendo feitos, mas todo o poder é centralizado, inclusive, né, a burocracia do Estado, na mão de um só, ok? O Estado moderno, ele teve diferentes formas, como tem até hoje, gente, se você observar como é que tudo isso vai acontecendo. A primeira forma de moderno, né, que nós encontramos aí é o Estado absolutista, certo? Justamente garantindo esse cuidado. No século XIV, que nós encontramos a adoção disso, né, nos países da Europa, nós temos essa questão. Repetindo, o rei Luís XIV na França é o que ganha mais destaque na história, o que é mais falado, porque ele justamente, com a sua pompa toda, vai afirmar que ele é o Estado e que ele manda, etc. Ele vai garantir, justamente nas atividades econômicas, né, no monopólio do mercado, das tarifas. Então, eu te dou a segurança, em compensação você paga o imposto aí para garantir toda essa massa e organização dessa burocracia que nós precisamos colocar. Por isso que aí nós temos aí a ascensão da burguesia, que vai ajudar nesse processo todo dessa dominação, por assim dizer, né, que nós temos ali desse período que a gente chama de absolutista, certo? O poder na mão de um só, concentrado. No século XVIII, surge então o próximo, que é o liberalismo. As pessoas estavam cansadas de um poder só, de pagar e etc. Surge o liberalismo. O liberalismo tinha como valores mais importantes, por assim dizer, individualismo, liberdade
propriedade privada, ou seja, indivíduo, liberdade e propriedade. O Estado liberal, ele baseia nessa soberania popular, ou seja, o poder na mão do povo, né? Como, por exemplo, nós temos no Brasil. Na Constituinte vai dizer que todo o poder emana do povo e exerce por meio desses representantes eleitos que nós elegemos, né, por meio das eleições, quem vai te representar. Por isso o povo elege e através das eleições acontecem, né, os votos populares, que a gente diz isso, o meio da construção do parlamento. Portanto, surge então aí o Estado liberal. Viram a diferença entre o Estado absolutista e o Estado liberal? Essas atividades econômicas, né, sendo o papel do guardião, sendo o governo, mas sem muito interferindo quando necessário e organizando dessa forma é a função do Estado liberal. Por isso que ali no final do século XIX, com a Primeira Guerra Mundial, nós encontramos o Estado liberal entrando em ruína por conta das grandes empresas nacionalistas, por assim dizer, que vão justamente criar um certo desconforto. Surge aí a Primeira Guerra Mundial por essas questões, né? Surge aí depois o Estado fascista, que nós vamos encontrar na Itália e na Alemanha, certo? Com eles. E, por conta disso, o Estado fascista é aquele Estado que vai dizer, olha, se alguém falar contra mim, acabou, certo? O que acabou, gente? Morreu, ou então você some, ou é preso. O Estado fascista não aceita crítica contra si mesmo. Você já deve ter identificado aí o nazismo, Hitler, né? E ali nós temos também na Itália Mussolini, por conta desse Estado fascista, que é um desses regimes que vai acontecer justamente na Europa, por assim dizer, do Estado fascista. Nós temos um outro tipo de Estado, que é o socialista, certo? O Estado socialista vai articular desse modo, né? Ali só recordando um pouquinho para vocês, que nós temos também, nesse período do fascismo e socialismo, nós vamos ter a grande Segunda Guerra Mundial, que é a eclosão desses interesses que vão acontecer ali. O Estado socialista, ele vai garantir essa questão social, ou seja, também uma forma de impor, de implantar. Nós vamos ter na Rússia, né, as revoluções que vão acontecendo. No Estado socialista justamente vai ter essa experiência socialista, que significa concentração econômica. A grande característica é essa concentração, centralização, planificação de todas as atividades econômicas por quem? Pelo Estado. É o Estado que vai reger essas formas. Perceberam essas grandes potências mundiais? Eclode então aí na Guerra Mundial, gente, na Segunda Guerra Mundial, que vai justamente essas lutas de interesses de grandes nações que vão acontecendo ao longo de todo esse processo, por assim dizer, dessa globalização que nós temos hoje, encontrando e compreendendo todo esse processo por isso. Depois nós vamos ter a queda do Muro de Berlim, nós vamos ter outros estados com o estado do bem-estar social, garantindo habitação, saúde, etc., que eu te convido a pesquisar sobre isso, depois o neoliberal. Tudo isso, gente, influenciou ao que a gente chega a encontrar nos dias de hoje, porque o Brasil também fez parte disso, né? Fez parte desse processo todo e é necessário compreender todos esses dados históricos para compreender todos esses caminhos, para a gente entender aonde a gente está no Estado brasileiro, da forma como nós estamos vivendo. Meu amigo e minha amiga, eu te convido justamente na próxima aula a continuar sobre esses assuntos importantes e sem perder a linha de pensamento para a gente continuar refletindo. Ficamos por aqui por hoje. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau!